número 9.491. Altera procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização. Revoga a Lei 8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O Programa Nacional de Desestatização, PND, tem como objetivos fundamentais, inciso 1, reordenar a posição estratégica do Estado na economia, transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente exploradas pelo setor público. Inciso 2, contribuir para a reestruturação econômica do setor público, especialmente através da melhoria do perfil e da redução da dívida pública líquida. Inciso 3, permitir a retomada de investimentos nas empresas e atividades que vierem a ser transferidas à iniciativa privada. Inciso 4, contribuir para a reestruturação econômica do setor privado, especialmente para a modernização da infraestrutura e do parque industrial do país, ampliando sua competitividade e reforçando a capacidade empresarial nos diversos setores da economia, inclusive através da concessão de crédito. Inciso 5. Permitir que a administração pública concentre seus esforços nas atividades em que a presença do Estado seja fundamental para a consecução das prioridades nacionais. Inciso 6. Contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais através do acréscimo da oferta de valores mobiliários e da democratização da propriedade do capital das empresas que integrarem o programa. Artigo 2º. Poderão ser objeto de desestatização nos termos desta lei. Inciso 1. Empresas, inclusive instituições financeiras, controladas direta ou indiretamente pela União, instituídas por lei ou ato do Poder Executivo. Inciso 2. Empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao controle direto ou indireto da União. Inciso 3. Serviços públicos objeto de concessão, permissão ou autorização. Inciso 4. Instituições financeiras públicas estaduais que tenham tido as ações de seu capital social desapropriadas na forma do Decreto-Lei 2.321. Inciso 5. Bens móveis e imóveis da União. Parágrafo 1º. Considera-se desestatização, alínea A alienação pela União de direitos que lhe assegurem diretamente ou através de outras controladas preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade. Alínea B. A transferência para a iniciativa privada da execução de serviços públicos explorados pela União diretamente ou através de entidades controladas, bem como daqueles de sua responsabilidade. Alínea C. A transferência ou outorga de direitos sobre bens móveis e imóveis da União nos termos desta lei. Parágrafo 2º. Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, às participações minoritárias diretas e indiretas da União no capital social de quaisquer outras sociedades e às ações excedentes à participação acionária detida pela União representativa do mínimo necessário à manutenção do controle acionário da Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, nos termos do artigo 62 da Lei 9.478. Parágrafo 3º. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, por determinação do Conselho Nacional de Desestatização, definido nesta lei e por solicitação de estados ou municípios, poderá firmar com eles ajuste para supervisionar o processo de desestatização de empresas controladas por aquelas unidades federadas detentoras de concessão, permissão ou autorização para prestação de serviços públicos, observados, quanto ao processo de desestatização, os procedimentos estabelecidos nesta lei. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo anterior, a licitação para a outorga ou transferência da concessão
do serviço a ser desestatizado poderá ser realizada na modalidade de leilão. Parágrafo 5. O gestor do Fundo Nacional de Desestatização deverá observar, com relação aos imóveis da União incluídos no Programa Nacional de Desestatização, a legislação aplicável às desestatizações e, supletivamente, a relativa aos bens imóveis de domínio da União, sem prejuízo do disposto no inciso 7 do artigo 6º. Artigo 3º. Não se aplicam os dispositivos desta lei ao Banco do Brasil S.A., à Caixa Econômica Federal e a empresas públicas ou sociedade de economia mista, que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de que tratam os incisos 11 e 23 do artigo 21 e a alínea C do inciso 1 do artigo 159 e o artigo 177 da Constituição Federal, não se aplicando a vedação aqui prevista às participações acionárias detidas por essas entidades, desde que não incida restrição legal à alienação das referidas participações. Artigo 4º. As desestatizações serão executadas mediante as seguintes modalidades operacionais. Inciso 1. Alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização de ações. Inciso 2. Abertura de capital. Inciso 3. Aumento de capital com renúncia ou cessão total ou parcial de direitos de subscrição. Inciso 4. Alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações. Inciso 5. Dissolução de sociedades ou desativação parcial de seus empreendimentos, com a consequente alienação de seus ativos. Inciso 6. Concessão, permissão ou autorização de serviços públicos. Inciso 7. Aforamento, remissão de foro, permuta, cessão, concessão de direito real de uso, resolúvel e alienação, mediante venda de bens imóveis de domínio da União. Parágrafo 1º. A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de sociedades e a criação de subsidiárias integrais poderão ser utilizadas a fim de viabilizar a implementação da modalidade operacional escolhida. Parágrafo 2º. Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão acompanhar e tomar as medidas cabíveis à efetivação da liquidação da empresa. Parágrafo 3º. Nas desestatizações executadas mediante as modalidades operacionais previstas nos incisos 1, 4, 5, 6 e 7 deste artigo, a licitação poderá ser realizada na modalidade de leilão. Parágrafo 4º. O edital de licitação poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento, hipótese em que, inciso 1, encerrada a fase de classificação das propostas, ou o oferecimento de lances será aberto o invólucro com os documentos de habilitação do licitante, mais bem classificado, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital. Inciso 2. Verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado vencedor. Inciso 3. Inabilitado o licitante mais bem classificado, serão analisados os documentos de habilitação do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante classificado atenda às condições fixadas no edital. Inciso 4. Proclamado o resultado do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas condições técnicas e econômicas por ele ofertadas. Artigo 5. O Programa Nacional de Desestatização terá como órgão superior de decisão o Conselho Nacional de Desestatização, CND, diretamente subordinado ao Presidente da República, integrado pelos seguintes membros. Inciso 1. Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, na qualidade de Presidente. Inciso 2. Chefe da Casa Civil da Presidência da República. Inciso 3. Ministro de Estado da Fazenda. Inciso 4. Ministro de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão. Parágrafo 1º. Das reuniões para deliberar sobre desestatização de empresas ou serviços públicos, participará com direito a voto o titular do Ministério ao qual a empresa ou serviço se vincule.
Parágrafo 2º. Quando se tratar de desestatização de instituições financeiras, participará das reuniões com direito a voto o presidente do Banco Central do Brasil. Parágrafo 3º. Participará também das reuniões, sem direito a voto, um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Parágrafo 4º. O Conselho deliberará, mediante resoluções, cabendo ao presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendo do colegiado. Parágrafo 5º. Quando deliberar ad referendo do Conselho, o presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que se seguir àquela deliberação. Parágrafo 6º. O presidente do Conselho poderá convidar ministros de Estado, bem como representantes de entidades públicas ou privadas, para participar das reuniões, sem direito a voto. Parágrafo 7º. O Conselho reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que for convocado por seu presidente. Parágrafo 8º. Nas ausências ou impedimentos do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as reuniões do Conselho serão presididas pelo chefe da Casa Civil da Presidência da República. Parágrafo 9º. Nas suas ausências ou impedimentos, os membros do Conselho serão representados por substitutos por eles designados. Sexto, compete ao Conselho Nacional de Desestatização. Inciso 1. Recomendar para aprovação do Presidente da República meios de pagamento e inclusão ou exclusão de empresas, inclusive instituições financeiras, serviços públicos e participações minoritárias, bem como a inclusão de bens móveis e imóveis da União no Programa Nacional de Desestatização. Inciso 2. Aprovar, exceto quando se tratar de instituições financeiras. Alínea A. A modalidade operacional a ser aplicada a cada desestatização. Alínea B. Os ajustes de natureza societária, operacional, contábil ou jurídica e o saneamento financeiro necessário às desestatizações. Alínea C. As condições aplicáveis às desestatizações. Alínea D. A criação de ação de classe especial a ser subscrita pela União. Alínea E. A fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação de subsidiária integral, necessárias à viabilização das desestatizações. Alínea F. A contratação pelo gestor do Fundo Nacional de Desestatização de pareceres ou estudos especializados necessários à desestatização de setores ou segmentos específicos. Alínea G. A exclusão de bens móveis ou imóveis da União incluídos no PND. Inciso 3. Determinar a destinação dos recursos provenientes da desestatização, observado o disposto no artigo 13 desta lei. Inciso 4. Expedir normas e resoluções necessárias ao exercício de sua competência. Inciso 5. Deliberar sobre outras matérias relativas ao Programa Nacional de Desestatização, que venham a ser encaminhadas pelo presidente do Conselho. Inciso 6. Fazer publicar o relatório anual de suas atividades. Inciso 7. Estabelecer as condições de pagamento à vista e parcelado aplicáveis às desestatizações de bens móveis e imóveis da União. Parágrafo 1º. Na desestatização dos serviços públicos, o Conselho Nacional de Desestatização deverá recomendar para aprovação do Presidente da República o órgão da administração direta ou indireta que deverá ser o responsável pela execução e acompanhamento da correspondente processo de desestatização, ficando esse órgão, no que couber, com as atribuições previstas no artigo 18 desta lei. Parágrafo 2º. O Conselho Nacional de Desestatização poderá baixar normas regulamentadoras da desestatização de serviços públicos, objeto de concessão,
permissão ou autorização, bem como determinar sejam adotados procedimentos previstos em legislação específica, conforme a natureza dos serviços a serem desestatizados. Parágrafo 3º. A desestatização de empresas de pequeno e médio portes, conforme definidas pelo Conselho Nacional de Desestatização, poderá ser coordenada pelo Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, da Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, competindo-lhe, no que couber, as atribuições previstas no artigo 18 desta lei. Parágrafo 4º. Compete ao presidente do Conselho Nacional de Desestatização, alínea A, presidir as reuniões do Conselho, alínea B, coordenar e supervisionar a execução do Programa Nacional de Desestatização, alínea C, encaminhar a deliberação do Conselho as matérias previstas no caput e nos parágrafos 1º, 2º e 3º deste artigo. A linha D, requisitar aos órgãos competentes a designação de servidores da administração pública direta e indireta, para integrar os grupos de trabalho de que trata o inciso 3 do artigo 18 desta lei. Parágrafo 5. A desestatização de instituições financeiras será coordenada pelo Banco Central do Brasil, competindo-lhe, neste caso, exercer, no que couber, as atribuições previstas no artigo 18 desta lei. Parágrafo 6º. A competência para aprovar as medidas mencionadas nos incisos 2 deste artigo, no caso de instituições financeiras, é do Conselho Monetário Nacional, por proposta do Banco Central do Brasil. Parágrafo 7º. Fica a União autorizada a adquirir ativos e instituições financeiras federais, financiar ou garantir os ajustes prévios imprescindíveis para sua privatização, inclusive por conta dos recursos das reservas monetárias, de que trata o artigo 12 da Lei 5.143, com redação dada pelo artigo 1º do Decreto-Lei 1.342. Parágrafo 8º. O disposto no parágrafo anterior se estende às instituições financeiras federais, que dentro do Programa Nacional de Desestatização adquiram ativos de outra instituição financeira federal a ser privatizada, caso em que fica ainda a União autorizada a assegurar a instituição financeira federal adquirente. A linha A. A equalização da diferença apurada entre o valor desembolsado na aquisição dos ativos e o valor que a instituição financeira federal adquirente vier a pagar ao Banco Central do Brasil pelos recursos recebidos em linha de financiamento específica, destinada a dar suporte à aquisição dos ativos, aí considerados todos os custos incorridos, inclusive os de administração fiscais e processuais. A linha B. A equalização entre o valor despendido pela instituição financeira federal na aquisição dos ativos e o valor efetivamente recebido em sua liquidação final. A linha C. A assunção pelo Tesouro Nacional da responsabilidade pelos riscos de crédito dos ativos adquiridos na forma desse parágrafo, inclusive pelas eventuais insubsistências ativas, identificadas antes ou após havê-los assumido, respondendo ainda pelos efeitos financeiros referentes à redução de seus valores, por força de pronunciamento judicial de qualquer natureza. Parágrafo 9. A realização de equalização ou assunção pelo Tesouro Nacional de que trata o parágrafo anterior dar-se-ão sem prejuízo da responsabilidade civil e penal decorrente de eventual conduta ilícita ou gestão temerária na concessão do crédito pertinente. Parágrafo 10. Fica a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, autorizada a anuir com a repactuação que venha a gerar benefícios potenciais à prestação do serviço público de distribuição de energia, de dívidas setoriais em moeda estrangeira,
das empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização, PND, para que seja convertida em moeda nacional com remuneração mensal pela variação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic e prazo máximo de 120 meses, considerando períodos de carência e de amortização. Parágrafo 11. Será considerado como database da repactuação de que trata o parágrafo 10 o primeiro dia útil de cada ano em que se deu a inclusão da empresa no PND. Artigo 7º. A desestatização dos serviços públicos efetivada mediante uma das modalidades previstas no artigo 4º desta lei pressupõe a delegação pelo poder público de concessão ou permissão do serviço, objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao serviço. Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes específicas aplicáveis à concessão, permissão ou autorização elaboradas pelo poder público deverão constar do edital de desestatização. Artigo 8º. Sempre que houver razões que justifiquem a União deterá, direta ou indiretamente, ação de classe especial do capital social da empresa ou instituição financeira objeto da desestatização, que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos seus estatutos sociais. Artigo 9. Fica criado o Fundo Nacional de Desestatização, FND, de natureza contábil, constituído mediante vinculação a este, a título de depósito das ações ou cotas de propriedade direta ou indireta da União, emitidas por sociedades que tenham sido incluídas no Programa Nacional de Desestatização. Parágrafo 1º. As ações representativas de quaisquer outras participações societárias incluídas no Programa Nacional de Desestatização serão igualmente depositadas no Fundo Nacional de Desestatização. Parágrafo 2º. Serão emitidos recibos de depósitos de ações RDA intransferíveis e inegociáveis a qualquer título, em favor dos depositantes das ações junto ao Fundo Nacional de Desestatização. Parágrafo 3º. Os recibos de depósito de ações de cada depositante serão automaticamente cancelados quando do encerramento do processo de desestatização. Parágrafo 4º. Os titulares das ações que vierem a ser vinculadas ao Fundo Nacional de Desestatização manterão as ações escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até que se encerre o processo de desestatização. Artigo 10. A União e as entidades da administração indireta, titulares das participações acionárias que vierem a ser incluídas no Programa Nacional de Desestatização, deverão, no prazo máximo improrrogável de 5 dias, contados da data da publicação no Diário Oficial da União, da decisão que determinar a inclusão no referido programa, depositar as suas ações no Fundo Nacional de Desestatização. Parágrafo único. O mesmo procedimento do caput deverá ser observado para a emissão de ações decorrentes de bonificações, de desdobramentos, de subscrições ou de conversões de debêntures, quando couber. Artigo 11. Para a salvaguarda do conhecimento público das condições em que se processará a alienação do controle acionário da empresa, inclusive instituição financeira, incluída no Programa Nacional de Desestatização, assim como de sua situação econômica, financeira e operacional, será dada ampla divulgação das informações necessárias, mediante a publicação de edital no Diário Oficial da União e em jornais de notória circulação nacional, da qual constarão pelo menos os seguintes elementos. Alínea A, justificativa da privatização, indicando o percentual do capital social da empresa a ser alienado. Alínea B, data e ato que determinou a constituição da empresa originariamente estatal.
ou, se estatizada, data, ato e motivos que determinaram sua estatização. A linha C, passivo das sociedades de curto e de longo prazo. A linha D, situação econômico-financeira da sociedade, especificando lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos 5 últimos exercícios. A linha E, pagamento de dividendos à União ou às sociedades por essa controladas direta ou indiretamente, e aporte de recursos à conta capital providos direta ou indiretamente pela União nos últimos 15 anos. A linha F, sumário de estudos de avaliação. A linha G, critério de fixação do valor da alienação, com base nos estudos de avaliação. A linha H, modelagem de venda e valor mínimo da participação a ser alienada. A linha I, a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe especial e os poderes nela compreendidos. Artigo 12. A alienação de ações a pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras poderá atingir 100% do capital votante, salvo disposição legal ou manifestação expressa do Poder Executivo que determine percentual inferior. Artigo 13. Observados os privilégios legais, o titular dos recursos oriundos da venda de ações ou de bens deverá utilizá-los prioritariamente na quitação de suas dívidas vencidas e vincendas perante a União. Artigo 14. Os pagamentos para aquisição de bens e direitos no âmbito do Programa Nacional de Desestatização serão realizados por meio de moeda corrente. Parágrafo único. O Presidente da República, por recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, poderá autorizar outros meios de pagamento no âmbito do Programa Nacional de Desestatização. Artigo 15. O preço mínimo de alienação das ações deverá ser submetido à deliberação do órgão competente do titular das ações. Parágrafo 1º. A resolução do Conselho Nacional de Desestatização que aprovar as condições gerais de desestatização será utilizada pelo representante do titular das ações, como instrução de voto para deliberação do órgão competente, a que alude o caput deste artigo. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica aos casos de alienação de ações, bens ou direitos, quando diretamente detidos pela União. Artigo 16. As empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização que vierem a integrar o Fundo Nacional de Desestatização terão sua estratégia voltada para atender os objetivos da desestatização. Artigo 17. O Fundo Nacional de Desestatização será administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, designado gestor do fundo. Artigo 18. Compete ao gestor do fundo. Inciso 1. Fornecer apoio administrativo e operacional necessário ao funcionamento do Conselho Nacional de Desestatização, aí se incluindo os serviços de secretaria. Inciso 2. Divulgar os processos de desestatização, bem como prestar todas as informações que vierem a ser solicitadas pelos poderes competentes. Inciso 3. Constituir grupos de trabalho integrados por funcionários do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da administração direta ou indireta, requisitados nos termos da linha D do parágrafo 4º do artigo 6º desta lei, para o fim de prover apoio técnico à implementação das desestatizações. Inciso 4. Promover a contratação de consultoria, auditoria e outros serviços especializados necessários à execução das desestatizações. Inciso 5. Submeter ao presidente do Conselho Nacional de Desestatização as matérias de que trata o inciso 2 do artigo 6º desta lei. Inciso 6. Promover a articulação com o sistema de distribuição de valores mobiliários e as
bolsas de valores. Inciso 7. Selecionar e cadastrar empresas de reconhecida reputação e tradicional atuação na negociação de capital, transferência de controle acionário, venda e arrendamento de ativos. Inciso 8. Preparar a documentação dos processos de desestatização para apreciação do Tribunal de Contas da União. Inciso 9. Submeter ao presidente do Conselho outras matérias de interesse do Programa Nacional de Desestatização. Parágrafo único. Na contratação dos serviços a que se refere o inciso 4 deste artigo, poderá o gestor do fundo estabelecer alternativa ou cumulativamente na composição da remuneração dos contratados pagamento a preço fixo ou comissionado, sempre mediante licitação. Artigo 19. Os acionistas, controladores e os administradores das empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização adotarão, nos prazos estabelecidos, as providências que vierem a ser determinadas pelo Conselho Nacional de Desestatização, necessárias à implantação dos processos de alienação. Artigo 20. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades incluídas no Programa Nacional de Desestatização o fornecimento em tempo hábil das informações sobre as mesmas, necessárias à execução dos processos de desestatização. Parágrafo único. Será considerada falta grave a ação ou omissão de empregados ou servidores públicos que injustificadamente opuserem dificuldades ao fornecimento de informações e outros dados necessários à execução dos processos de desestatização. Artigo 21. Ao gestor do Fundo Nacional de Desestatização caberá uma remuneração de 0,2% do valor líquido apurado nas alienações para a cobertura de seus custos operacionais, bem como ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros necessários à execução dos processos de desestatização previstos nesta lei. Parágrafo único. Na hipótese de alienação de participações minoritárias, cujo valor seja de pequena monta, o ajuízo do gestor do Fundo Nacional de Desestatização poderão ser dispensados a cobrança de remuneração e o ressarcimento dos gastos de que trata este artigo. Artigo 22. O Fundo Nacional de Desestatização será auditado por auditores externos independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários a serem contratados mediante licitação pública pelo gestor do fundo. Artigo 23. Será nula de pleno direito a venda, subscrição ou a transferência de ações que impliquem infringência desta lei. Artigo 24. No caso de o Conselho Nacional de Desestatização deliberar a dissolução de sociedade incluída no Programa Nacional de Desestatização, aplicar-se-ão, no que couber, as disposições da Lei 8.029. Artigo 25. O gestor do fundo manterá assistência jurídica aos ex-membros da comissão diretora do Programa Nacional de Desestatização, na hipótese de serem demandados em razão de prática de atos decorrentes do exercício das suas respectivas funções no referido órgão. Artigo 26. A União transferirá ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, 94.953.982 ações ordinárias nominativas, 4.372.154 ações preferenciais nominativas de sua propriedade no capital da Companhia Vale do Rio Doce. Parágrafo 1º. O BNDES, em contrapartida à transferência de ações pela União, pelo valor nominal equivalente ao plano de venda das ações, deverá alternativa e conjuntamente a critério do Ministro de Estado da Fazenda. Alínea A. Assumir dívidas caracterizadas de novadas da União, nos termos dos atos legais em vigor relativas ao Fundo de Compensação de Variações Salariais. A linha B. Transferir à União debêntures de emissão
do BNDES, Participações S.A., Banespar de sua propriedade, com mesmas condições de rentabilidade e prazo das dívidas a que se refere a linha anterior. Parágrafo 2º. Não se aplica ao produto de alienação das ações de que trata o caput deste artigo o disposto no inciso 3 do artigo 6º e no artigo 13 desta lei, e na linha A, parágrafo 1º do artigo 30 da Lei 8.177, alterada a Lei 8.696, com a redação ora vigente. Parágrafo 3º. As ações de que trata este artigo permanecerão depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, em nome do BNDES. Parágrafo 4º. Até 20 dias antes da realização do leilão público especial de desestatização da Companhia Vale do Rio Doce, será efetivada a transferência de 62 milhões de ações ordinárias nominativas do total de que trata o caput deste artigo, devendo as ações remanescentes ser transferidas no dia útil seguinte ao da liquidação financeira do leilão. Parágrafo 5. As condições complementares à concretização da operação de que trata este artigo serão regulamentadas por decreto do Presidente da República. Artigo 27. O BNDES destinará o produto da alienação das ações que lhe forem transferidas na forma do artigo 26, a concessão de crédito para reestruturação econômica nacional, de forma a atender os objetivos fundamentais do Programa Nacional de Desestatização, estabelecidos no artigo 1º desta lei, observados ainda que, inciso 1, as operações serão registradas no BNDES em conta específica. Inciso 2, as disponibilidades de caixa serão aplicadas conforme as normas emanadas do Conselho Monetário Nacional. Inciso 3, é vedada a concessão de empréstimo ou a concessão de garantias à administração direta e indireta ou fundacional, excetuando-se: a linha A, o repasse às empresas subsidiárias integrais do BNDES para a realização dos respectivos objetivos sociais. A linha B, os empréstimos ao setor privado de que participem na qualidade de agentes repassadores, instituições financeiras públicas. Artigo 28. Aos empregados e aposentados de empresas controladas direta ou indiretamente pela União, incluídas no Programa Nacional de Desestatização, é assegurada a oferta de parte das ações representativas de seu capital, segundo os princípios estabelecidos nesta lei e condições específicas a serem aprovadas pelo Conselho Nacional de Desestatização, inclusive quanto a: inciso 1, disponibilidade posterior das ações; inciso 2, quantidade a ser individualmente adquirida. Parágrafo único. A oferta de que trata o caput desse artigo será de pelo menos 10% das ações do capital social detidas, direta ou indiretamente pela União, podendo tal percentual mínimo ser revisto pelo Conselho Nacional de Desestatização, caso o mesmo seja incompatível com o modelo de desestatização aprovado. Artigo 29. A participação dos empregados na aquisição de ações far-se-á opcionalmente por intermédio de clube de investimento que constituírem para representá-los legalmente, inclusive como substituto processual, observada a regulamentação baixada pela Comissão de Valores Mobiliários CVM. Artigo 30. São nulos de pleno direito contratos ou negócios jurídicos de qualquer espécie, onde o empregado figure como intermediário de terceiro na aquisição de ações com incentivo, em troca de vantagem pecuniária ou não. Parágrafo 1º. O clube de investimento tem legitimidade ativa para propor ação contra os envolvidos nessa operação fraudulenta, retendo os correspondentes títulos mobiliários se estatutariamente disponíveis. Parágrafo 2º. O Ministério Público, em tomando conhecimento dessa ação judicial ou instado por representação, adotará as providências necessárias
a determinação da responsabilidade criminal, bem como solicitará fiscalização por parte da Receita Federal, do Ministério do Trabalho e Emprego e do Instituto Nacional de Seguro Social, sem prejuízo de inspeções por órgãos estaduais, distritais ou municipais, no âmbito de suas competências, com vistas à identificação dos efeitos produzidos pela mesma operação. Artigo 31. Os artigos 7, o caput e os parágrafos 1º e 3º do artigo 18 e o artigo 20 da Lei 8.036 passam a vigorar com as seguintes alterações e acréscimos. Artigo 7º. Artigo 18. Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador, ficará este obrigado a depositar na conta vinculada do trabalhador no FGTS os valores relativos aos depósitos referentes ao mês de rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo das combinações legais. Parágrafo 1º. Na hipótese de despedida pelo empregador sem justa causa, depositará este na conta vinculada do trabalhador do FGTS importância igual a 40% do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos pelos respectivos juros. Parágrafo 3º. As importâncias de que trata este artigo deverão constar da documentação comprobatória do recolhimento dos valores devidos a título de rescisão do contrato de trabalho, observado o disposto no artigo 477 da CLT, eximindo o empregador e exclusivamente quanto aos valores discriminados. Artigo 20, inciso 1. Despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força maior, comprovada com o depósito dos valores de que trata o artigo 18. Inciso 12. Aplicação em cotas de fundos mútuos de privatização, regidos pela Lei 6.385, permitida a utilização máxima de 50% do saldo existente e disponível em sua conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na data em que exercer a opção. Parágrafo 6º. Os recursos aplicados em cotas dos fundos mútuos de privatização referidos no inciso 12 deste artigo serão destinados a aquisições de valores mobiliários, no âmbito do Programa Nacional de Desestatização instituído pela Lei 8.031 e de programas estaduais de desestatização, desde que, em ambos os casos, tais destinações sejam aprovadas pelo Conselho Nacional de Desestatização. Parágrafo 7º. Os valores mobiliários de que trata o parágrafo anterior só poderão ser integralmente vendidos pelos respectivos fundos 6 meses após sua aquisição, podendo ser alienada em prazo inferior parcela equivalente a 10% do valor adquirido, autorizada a livre aplicação do produto dessa alienação, nos termos da Lei 6.385. Parágrafo 8. As aplicações em fundos mútuos de privatização são nominativas, impenhoráveis e salvo as hipóteses previstas nos incisos 1 a 4 e 6 a 11 deste artigo, e o disposto na Lei 7.670, indisponíveis por seus titulares. Parágrafo 9. Decorrido o prazo mínimo de 12 meses, contados da efetiva transferência das cotas para os fundos mútuos de privatização, os titulares poderão optar pelo retorno para a sua conta vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Parágrafo 10. A cada período de 6 meses, os titulares das aplicações em fundos mútuos de privatização poderão transferi-las para outro fundo de mesma natureza. Parágrafo 11. O montante das aplicações de que trata o parágrafo 6º deste artigo ficará limitado ao valor dos créditos contra o Tesouro Nacional de que seja titular o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Parágrafo 12. Desde que preservada a participação individual dos cotistas, será permitida a constituição de clubes de investimentos, visando a aplicação em cotas
de fundos mútuos de privatização. Parágrafo 13. A garantia que alude ao parágrafo 4º do artigo 13 desta lei não compreende as aplicações a que se refere o inciso 12 deste artigo. Parágrafo 14. O imposto de renda incidirá exclusivamente sobre os ganhos dos fundos mútuos de privatização que excederem a remuneração das contas vinculadas no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço no mesmo período. Parágrafo 15. Os recursos automaticamente transferidos da conta do titular no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, em razão da aquisição de ações, não afetarão a base de cálculo da multa rescisória de que tratam os parágrafos 1º e 2º do artigo 18 desta lei. Artigo 32. Ficam convalidados os atos praticados com base na medida provisória 1481. Artigo 33. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei no prazo de 60 dias, baixando as instruções necessárias à sua execução. Artigo 34. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 35. Revogam-se a Lei 8.031 e as demais disposições em contrário.